Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir como foi a visita dos pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública à capital catarinense. Veja também uma reportagem sobre a ilha de Anhatomirim, situada em Governador Celso Ramos, litoral do estado. E no quadro Entrevista, nós conversamos com Franciele Pizeta Cecchini, que veio conversar com a gente sobre o livro Reprodução Assistida Homóloga Pós-Mortem, aspectos jurídicos da filiação e do direito sucessório. E a partir de agora, você acompanha como foi o curso de estudos avançados de Direito e Literatura que trouxe a Florianópolis o professor espanhol José Calvo González. Com o objetivo de tornar os alunos aptos a estabelecer uma conexão verossímil entre os fatos e as normas na construção de decisões judiciais, a Academia Judicial de Santa Catarina promoveu o curso de estudos avançados de Direito e Literatura. A academia, quando promove um curso como esse, ela está desempenhando seu papel, ela aproxima a comunidade acadêmica da formação de juízes e servidores e também aproveita a oportunidade para atrair um público externo que poderá, inclusive, participar de projetos de pesquisas da Academia Judicial. O professor catedrático da Universidade de Málaga, na Espanha, foi quem ministrou o curso. Eu creio que os principais puntos que hemos abordado en estos días, tanto en la universidad como en la academia, han sido relacionados con derecho y literatura, básicamente con una teoría narrativista del derecho, que afecta a teoría de la prueba y teoría de la decisión. Y me parece muy importante que estos cursos se puedan celebrar con presencia y con participación de operadores jurídicos, tanto jueces como abogados, porque hay un intercambio de información y de experiencias que a todos nos enriquece. O evento contou com a participação, além de magistrados, de servidores, estagiários e residentes judiciais, lotados no Tribunal de Justiça e nas comarcas da capital, São José, Biguaçu, Palhoça, entre outras. A formação do juiz e a formação do jurista não se dá exclusivamente pela dogmática. A ideia de ampliar o foco de abordagem e de estudo se tem por vários caminhos. Um deles é o direito e literatura. Nós tivemos um êxito muito grande de público em pessoas interessadas em entender como nós podemos usar a literatura para compreender as dimensões do pensamento judicial. Uma das questões mais interessantes dele foi como vincular fatos e provas, o que está provado, o que não está provado, como nós podemos construir uma teoria narrativa da decisão que possa suprir uma ausência, que é uma ausência verificada no nosso dia a dia, um gap teórico. Daí a importância de estudos como esse. Foi uma abertura de horizontes, até para repensar a prática mesmo, né? De como, na prática, eu posso estar tendo mais sensibilidade, eu posso ter outra abordagem, tanto em relação à pessoa que a gente está atendendo, que chega até o poder público, ela sempre tem uma história para contar. E aqui o que se abordou muito foi a questão das narrativas, e o direito, ele é uma narrativa, é uma ficção, é um dever ser, né, que a gente tem que implementar na prática. Então, eu acho extremamente válida essa iniciativa, espero que a Academia Judicial promova muito mais. Com o objetivo de observar as audiências de custódia e compreender a dinâmica e o funcionamento em cada estado, pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estiveram em Florianópolis e avaliaram dados qualitativos e quantitativos do processo. Contratado pelo Conselho Nacional de Justiça para realizar uma pesquisa a respeito das audiências de custódia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública visitou capitais federais, entre elas Florianópolis, em Santa Catarina. A ideia é fortalecer o debate sobre segurança pública no Brasil e fornecer embasamentos e uma cooperação técnica para o apoio, para a implementação de políticas públicas em segurança. Então, a partir do fórum, o CNJ lançou um edital sobre pesquisas sobre as audiências de custódia e o fórum, então, foi selecionado para fazer essa pesquisa sobre as audiências de custódia no Brasil, como é que elas estão sendo implementadas, as diferenças em cada estado, o que pode ser melhorado. Cada estado tem algumas particularidades. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem muito apoio da assistência social nas audiências de custódia, então
na minha avaliação, é um ponto positivo, que foi uma inovação feita aqui pela juíza, pela doutora Érica, aqui em Santa Catarina, que vem com esse apoio para fortalecer mesmo as medidas cautelares, para dar um apoio, um embasamento na decisão dela, para favorecer mais a liberdade. Sobre as audiências de custódia que vem acontecendo no Estado desde 2015, a juíza Érica Lourenço de Lima Ferreira afirma que tem pontos positivos e alguns que ainda devem ser melhorados, mas acredita que é um avanço para o sistema jurídico. A maior garantia que ela está dando é um contato mais direto do Poder Judiciário com a sociedade. Nós estamos trazendo aqui muitos conduzidos que são moradores de rua e não tem esse perfil criminal, eles têm um perfil mais realmente de problema de saúde pública. Então, esse tipo de clientes que a gente chama, né, ele realmente nos possibilita trabalhar todo um contexto social. E agora, então, com a rede social do município e do Estado, nós conseguimos encaminhá-los para esses atendimentos, esses encaminhamentos sociais. Isso tira eles um pouco da marginalidade social que eles ficam, né? Então, e principalmente por causa de Florianópolis. Florianópolis é uma cidade turística. Nós temos, assim, diversas pessoas que vêm de todo o estado, de várias cidades, com uma ilusão de que aqui vão conseguir melhorar de vida. E quando chegam aqui, eles na realidade vão para as ruas e aí a prefeitura não consegue absorver tudo isso. E nós somos, a audiência de custódia é a ponta, é o primeiro contato que eles têm com um poder. Não é o executivo, mas é o judiciário. Então, nós estamos fazendo, de uma certa forma, um pouco do trabalho também do executivo, porque nós estamos fazendo esses encaminhamentos sociais que eles acabam chegando aqui totalmente desamparados de tudo, né? Então, esse é o ponto positivo. Para os agentes da Justiça, as audiências de custódia nesse formato representam a inovação do judiciário. E apesar de alguns não concordarem inteiramente com a prática, a maioria deles avalia de forma otimista essa iniciativa. Hoje, essas audiências, elas trazem o preso em 24 horas a ser apresentado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e também à defesa, isto é, ou ao advogado constituído pelo conduzido, caso preso, ou à defensoria dativa. E dá uma agilidade, mormente, em garantir a integridade física daquele que está sob a tutela do Estado. Acabou que eles reclamam de que o preso era levado a uma cela, a um presídio, e lá ficava jogado à mercê das datas, à mercê de Deus, para ser apresentado ao Poder Judiciário. Levava dias, às vezes até meses, dependendo da situação da onde ele estava recolhido. As audiências, muito embora elas tenham a finalidade principal de constatar a legalidade das prisões em flagrante, mas elas também vêm tendo como objetivo verificar da necessidade da manutenção da prisão, quer seja pela legalidade, pela ocorrência de fato de um flagrante delito, ou se os então acusados eles poderiam tranquilamente aguardar que o processo siga e enquanto eles permanecem em liberdade. E agora chegou a hora do nosso quadro Isso é Legal. Esse é o momento em que paramos por uns instantes de falar sobre o judiciário para mostrar o que Santa Catarina tem de mais legal. E hoje a nossa equipe vai contar um pouco da história e mostrar também as belezas da ilha de Anhatomirim, no litoral catarinense. Hoje vamos conhecer a ilha de Anhatomirim, que serviu como fortaleza militar no século XVIII. A única forma de chegar até o local é de barco, por isso nós já estamos aqui do lado da embarcação que vai nos levar até lá. E você é o nosso convidado, então vem comigo! No começo do passeio, fomos recebidos com muita animação pela tripulação do barco. A folia só parou para que as belezas do litoral catarinense fossem admiradas. No trajeto até a fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim,
é possível observar de outra maneira as praias de Canasvieiras, Jurerê e Daniela. Também é possível observar de longe parte do centro de Florianópolis e o principal cartão postal da cidade, a Ponte Hercílio Luz. A natureza ainda nos presenteou com uma surpresa. Avistamos um golfinho no mar, que deu um show à parte. Quando descemos da embarcação e pisamos em terra firme de novo, começava a nossa viagem pelo tempo. A ilha de Anhatumirim, que na língua indígena guarani quer dizer Pequena Ilha do Diabo, guarda parte da história de Santa Catarina. A arquitetura das construções remete ao século XVIII, época em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Logo na entrada, um portal com traços orientais e uma escadaria de pedra liós, raro calcário trazido da Europa pelos portugueses. Esta casa foi provavelmente a primeira sede do governo de Santa Catarina, onde teria morado o brigadeiro José da Silva Paz, o responsável por pensar e executar a defesa do território catarinense. Durante o século XVIII, Portugal ainda tentava consolidar sua ocupação na América e temia a invasão de estrangeiros, principalmente de espanhóis. Por isso, além da fortaleza de Santa Cruz, Silva Paz também projetou outras duas, a de São José da Ponta Grossa e Santo Antônio de Ratones, formando um sistema de proteção triangular para a atual Florianópolis. A maior construção da ilha também foi o maior quartel de todas as fortalezas do Brasil. Ela ainda serviu como prisão e base de fuzilamentos durante a Revolução Federalista, guerra civil que ocorreu na região sul após a proclamação da República em 1889. As marcas de balas, até hoje na parede, não deixam esquecer o período. Durante a Revolução Federalista de 1891 até 94, a fortaleza foi palco de fuzilamentos de revolucionários inimigos do Floriano, né? O Floriano mandou um interventor, que era o Moreira César. Moreira César foi o encarregado dos fuzilamentos que aconteceram ali na fortaleza de Santa Cruz. Ela ainda voltou a ser utilizada como prisão na Revolução Constitucionalista de 1932. Teve utilidade militar até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando se tornou ultrapassada. Hoje, a fortaleza é um patrimônio histórico e artístico nacional e está sob os cuidados da Universidade Federal de Santa Catarina. Depois de conhecer mais a nossa história, era hora de retornar ao barco. E assim como na ida, a volta também foi de muitas brincadeiras. Com direito a parada e banho de mar na Ilha do Francês. O passeio terminou com uma bela apresentação de capoeira e com a aprovação do público, que aprendeu e se divertiu com a história e as belezas de Santa Catarina. Eu destacaria as construções que a gente conseguiu observar, entrar, até tocar, né? É tudo muito histórico. Quando a gente acabou de chegar lá, ele falou de 300 anos de história. Eu falei, nossa, incrível, né? Bem legal. Gustó mucho los concursos, me gustó la parte del baile, que eligieran las parejas al azar e também a parte que nos tiramos al agua. Achei maravilhoso, é uma forma diferente de conhecer Floripa, né? Que é a Ilha da Magia e faz jus ao nome. É uma ilha maravilhosa, tem uma energia muito boa e o passeio traz tudo isso, né? Que a gente ouve falar. E a seguir, no próximo bloco, confira o nosso quadro Entrevista. E hoje um bate-papo sobre o livro Reprodução Assistida Homóloga Pós-Mortem, aspectos jurídicos da filiação e do direito sucessório, com a autora Franciele Pizeta Secchini. É logo depois do intervalo, não sai daí, nós voltamos já já.
quadro Entrevista de hoje, recebemos a técnica judiciária auxiliar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da comarca de Maravilha, Franciele Pizzetta Cecchini. E ela está aqui para falar sobre a reprodução assistida e sobre o seu livro, que aborda em específico a reprodução assistida homóloga pós-mortem. Olá, Franciele. Para começar, eu gostaria que você nos explicasse o que é uma reprodução assistida homóloga pós-mortem. Olá, Vitor. Olá a todos que prestigiam o programa Justiça Legal. Bom, o tema parece bastante complexo e assusta um pouco pelo tamanho de reprodução assistida homóloga pós-mortem. Então, o ideal seria destrinchar por terminologias para facilitar a compreensão. Começando por reprodução assistida. O que viria a ser a reprodução assistida? Um conjunto de procedimentos que visa auxiliar na procriação, quando um ou ambos os cônjuges, no caso, teriam algum problema de saúde ou de infertilidade, alguma coisa que dificulta a procriação pelo meio natural. A reprodução assistida, ela tem várias técnicas, ela é classificada de acordo com a origem dos gametas, no caso, homóloga ou heteróloga. Aí já vemos reprodução assistida homóloga. Homóloga seria quando é utilizado o gameta masculino e o gameta feminino do casal que realmente vai assumir a paternidade e a maternidade daquela criança. E a heteróloga, que não é o tema, mas só para explicar, seria quando é utilizado um ou ambos os gametas de terceiros. E outra classificação seria conforme o local da fecundação. Pode ser in vivo, no corpo da mulher, ou in vitro, que seria a forma extracorpórea, ou mais especificamente em laboratório. Dentre técnicas de reprodução assistida, que são muito utilizadas, nós temos a fertilização in vitro, a inseminação artificial, transferência intratubária de gametas, transferência intratubária de embriões, transferência peritoneal de gametas. Então, no livro é abordado especificamente a fertilização in vitro e a inseminação artificial, que são justamente as técnicas mais conhecidas e as mais utilizadas. E existe ainda a última parte do tema, pós-mortem. Pós-mortem seria o momento em que é realizada a reprodução assistida. Pós-mortem seria após o óbito do marido. A reprodução assistida, no caso, ocorreria com o embrião criopreservado ou com o espermatozoide criopreservado do marido após o falecimento dele. E quando surgiu o interesse em pesquisar sobre reprodução assistida? O interesse surgiu quando iniciei uma especialização em direito civil, estudando sobre o tema sucessões, família, direito civil, parte geral. Me deparei com o tema e me interessei, comecei a fazer leituras e pesquisas e me encantou especificamente a questão da reprodução assistida. E por que isso? Bom, eu gosto muito de citar uma frase de Aristóteles. Aristóteles sempre diz que o homem é um animal político, ele precisa viver em sociedade. E a sociedade precisa ser disciplinada, ter alguma regulamentação até para conseguir evoluir, progredir e manter uma ordem. E às vezes acontece do direito não acompanhar todas as evoluções da sociedade. E o direito vem justamente para trazer essa disciplina, para trazer esse regramento e auxiliar a sociedade. As mudanças sociais, biotecnológicas, médicas, acontecem numa velocidade tão rápida que nem sempre o direito consegue acompanhar. E essa questão da reprodução assistida homóloga pós-mortem é uma dessas situações. Todo mundo esperava muito do Código Civil, quando surgiu em 2002, esperando que fosse abordado mais a fundo esse tema. Porém, não foi isso que aconteceu. E pesquisando no Código Civil, vendo as deficiências, a insuficiência do tratamento da matéria, isso me incentivou a pesquisar sobre o tema. E é um tema que envolve vida e morte, que interessa muitas pessoas em geral, não só da área jurídica.
Maior exemplo popular são as novelas. Já tivemos novelas sobre barriga de aluguel, sobre a própria reprodução assistida. Então é um tema que envolve o interesse não só da área médica, da área jurídica, mas o interesse popular como um todo. Você poderia nos destacar qual a importância social e jurídica do tema? Com certeza, a importância jurídica envolve a própria necessidade do direito de acompanhar a evolução social, porque cada vez que surge um problema que não existe ou é insuficiente a disciplina legal, acaba gerando um problema para todos os operadores do direito. E como relevância social, existe a própria questão das pessoas, envolve o ser humano, não só o filho que é concebido nessas circunstâncias, mas toda a família envolvida, a mãe, um possível novo marido ou novo companheiro, os herdeiros do outro falecido, terceiras pessoas, como compradores por exemplo, dos imóveis do falecido, depois de ter sido feita a concepção nos moldes da reprodução assistida homóloga pós-mortem. Terceiros ainda indico como a clínica, o médico que fez o procedimento, então envolve a sociedade como um todo. E ninguém gosta de fazer alguma coisa sem saber o que vai acontecer, de ter aquela insegurança jurídica. A partir do momento que você tem uma disciplina legal, você tem a segurança jurídica e tem confiança para fazer os atos da vida civil em geral. Como é tratada a questão de filiação nos casos de reprodução assistida homóloga pós-mortem? Bom, é uma questão bastante problemática, não tanto quanto a parte do direito sucessório. O Código Civil, infelizmente, peca um pouco nessa questão da presunção da filiação. Existe um artigo que, se for lido à primeira vista, pode-se pensar, não existe nenhum problema. O primeiro problema que eu indico já é que ele fala só em casamento, não fala na união estável. E isso não quer dizer que não seja possível fazer uma reprodução assistida homóloga pós-mortem em caso de união estável. É possível, sim. E tanto pela não discriminação, a interpretação é que se dê o mesmo tratamento para o casamento e para a união estável. Outro detalhe, ele fala na constância do casamento se presume a filiação. Nós sabemos que com a morte ocorre a dissolução do casamento. Então não existe nem mais a constância do casamento. Já criaria ali um pequeno problema terminológico. Outras questões. O próprio Código Civil fala muitas vezes em fecundação artificial homóloga. Diz que é possível presumir a filiação nesses casos. Mas também temos um problema terminológico. Primeiro, porque a fecundação ela é sempre natural, ela não é artificial. A mágica, que eu gosto de dizer, mágica, entre óvulo e espermatozoide, não é artificial. O que é artificial é a intervenção humana para a união dos dois gametas. Seria isso. E não é possível compreender se o legislador quis dizer o que ele quis dizer exatamente com fecundação artificial. Será que ele quis dizer fecundação in vitro? Ou será que ele quis dizer reprodução assistida, envolvendo todas as técnicas que eu mencionei anteriormente? Não existe uma legislação especial também que trata sobre o tema, o que dificulta. Em todos os casos, uma possível solução, não havendo a presunção da filiação pelas normas legais, sempre existe a possibilidade da ação de investigação de paternidade. Então, a criança nascida nessas condições, se tiver algum problema para o reconhecimento da filiação, pode-se utilizar desse mecanismo legal que é a ação de investigação de paternidade. E existe alguma outra problemática sobre os direitos hereditários? Nessa questão dos direitos hereditários, existem mais problemáticas do que a gente pode imaginar. Uma das questões bastante polêmicas seria se essa criança nasce e vier a reclamar os direitos hereditários, qual seria o prazo para reclamar os direitos hereditários? Existem autores que dizem não, essa criança não pode reclamar os direitos hereditários. Existem autores que dizem sim, ela pode reclamar os direitos hereditários,
no prazo da ação de petição de herança, que seria no prazo de 10 anos. Esse prazo nem consta no Código de Processo Civil especificamente, mas por analogia, por utilização, interpretação sistemática, se compreende 10 anos. No ano passado, a terceira turma, se não me engano foi a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que essa ação de petição de herança pode ser interposta 10 anos a partir da data da decisão da ação de investigação de paternidade, porque já existiam interpretações de que poderia ingressar com a ação de petição de herança 10 anos após o óbito do pai. Então, veja só, se o pai faleceu agora em 2017 e a concepção, a reprodução assistida homóloga pós-mortem acontecer, por exemplo, em 2025, são 10 anos depois de 2025, quando a criança entrar com ação de investigação de paternidade. Então é bastante tempo, cria de fato uma insegurança jurídica. Franciele, para finalizar, o que poderia ser feito, em sua opinião, para solucionar essas problemáticas? Na minha opinião, a primeira coisa que deveria ser feito é a regulamentação legal da situação. Por legislação específica, eu acredito que seria mais adequado, colocando bem expressamente se é possível exercer a inseminação artificial homóloga pós-mortem ou a fertilização in vitro homóloga pós-mortem, fixar um prazo para esse exercício, para reduzir a insegurança jurídica. Acredito que seria interessante também exigir um consentimento prévio do pai para a utilização do seu material genético criopreservado após a sua morte. Dentre outras situações, como por exemplo, a união estável e casamento, países como a França exigem no mínimo 2 anos de união estável para fazer a reprodução assistida homóloga pós-mortem, disciplinar a questão da presunção da filiação e principalmente do direito sucessório dessas crianças, ou estabelecer limites também para a reprodução assistida, ou abrir completamente, ou estipular, por exemplo, só em casos excepcionais, como doenças graves, alguma situação como essa, ou em casos de limitação, impor sanções para quem violar essas disposições legais, para a mãe, para o médico, para a clínica que realizaria esses procedimentos, porque assim garantiria uma segurança jurídica para todos, inclusive para a criança, para a sociedade em geral, porque é do interesse de todos que a situação seja regulamentada. E eu acredito que não só nesse tema, como em todos os outros que envolvem questões de deficiência ou insuficiência da disciplina legal, o principal é a identificação do problema. A partir do momento que você identifica o problema, conscientizar-se da existência dele, discutir sobre o problema, porque com a discussão acabam surgindo soluções, ideias, e isso é muito salutar para todo o sistema jurídico, para toda a sociedade. Seria isso. Muito bem, eu gostaria de agradecer a você pela entrevista e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Na semana que vem nós estamos de volta com mais informações. Até lá!